Mais uma derrota no Campeonato Brasileiro da Série B. E sabe qual o sentimento do torcedor do Vasco hoje? É o mesmo de um dos maiores jogadores revelados em São Januário. Confere. Pior que eu não tô puto. Eu tô preocupado. É diferente. Tá não, vamos falar as verdades. Você tá puto, eu também. Todo mundo aqui. Você tá puto e preocupado. Os dois, puto e preocupado. Mais preocupado. Mais uma vez, bom dia por educação e respeito a você que está aí do outro lado, que assim como eu está pé da vida. E por isso, na abertura desse Bom Dia Gigante, eu trouxe um trecho do nosso pós-jogo ontem à noite, você não viu? O card está passando aqui em cima, com o craque Bismarck, deixando muito claro qual é o sentimento do torcedor vascaíno hoje, além de pé da vida, está muito preocupado com esse time, já que ontem à noite o Vasco teve mais uma derrota no Campeonato Brasileiro da Série B. O time perdeu fora de casa para o Goiás por 1-0. E com essa derrota e os resultados de ontem, o Vasco caiu para a 9ª colocação com apenas 10 pontos em 8 jogos e fica a 5 pontos do G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. A situação está bem complicada, mas olha, o torcedor não para de falar o seguinte: quando o Vasco vai jogar bola nessa Série B? Porque até agora foram 8 jogos e praticamente nada de futebol. 4 derrotas em 8 partidas é muita coisa para um time do tamanho e do que o Vasco se propôs a jogar essa Série B do Campeonato Brasileiro. E no final da partida, o técnico Marcelo Cabo falou na coletiva de imprensa, e principalmente sobre a expulsão de Bruno Gomes. Com 5 minutos de jogo, o Vasco jogou a partida quase inteira com -1, e também sobre a confusão que aconteceu após o apito final do árbitro. Mas primeiro eu explico a você que a coletiva de imprensa foi uma transmissão com a internet de Goiânia, que não estava muito bacana assim, vai dar uma oscilada, não é culpa nossa, nem muito menos da sua internet. Foi a transmissão feita através de Goiânia para a Vasco TV. Confere só a resposta do técnico Marcelo Cabo, analisando o jogo, a expulsão de Bruno Gomes e também falando sobre essa confusão após a partida. Contextualizando o jogo, né, um jogo muito difícil que a gente teve um jogador expulso logo no início do jogo e a gente tentou organizar, realinhar a equipe, né? A gente teve que abrir mão de tudo que a gente trabalhou, do que a gente treinou, né? E durante o jogo a gente resistiu muito. Cara, eu não entendi muito bem o que aconteceu ali no final. Parece que foi o jogador do Goiás durante a partida tomou algumas decisões aí. Ali no final, né? Houve ali aquela confusão. A gente tentou tirar os jogadores o mais rápido possível para que não houvesse nenhum tipo de expulsão, que a gente não perdesse jogadores, até porque a gente perdeu o Matias com o amarelo durante o jogo, temos o Léo Jabá, né? E o Morato, como ele sofreu a lesão, né? O Morato lesionou, e aí ele tomou o 3º cartão amarelo no banco, né? Numa reivindicação que ele fez, e aí depois do jogo eu não entendi bem quem tomou cartão, quem não tomou. Eu vou entender isso depois que a súmula chegar, porque ali a gente tentou separar para que não perdesse o jogador, mas infelizmente tomamos aquele gol no final e a gente estava bem equilibrado dentro das possibilidades do jogo para que a gente pudesse pelo menos levar um ponto daqui. E essa questão psicológica do time do Vasco foi assunto na coletiva de imprensa após a derrota para o Goiás. Além da expulsão de Bruno Gomes e essa confusão no final do jogo, ainda tivemos discussão entre as duas comissões técnicas e também o volante Juninho sendo expulso, sendo que ele nem entrou em campo na partida. E o técnico Marcelo Cabo falou sobre tudo isso e respondeu: será que na próxima partida o Vasco vai conseguir se impor sobre o adversário? Com vocês, o técnico Marcelo Cabo. A equipe do Vasco, claro que teve
essa intercorrência no final do jogo, mas a equipe do Vasco é uma equipe equilibrada, a gente é uma equipe que até o jogo de hoje não toma muitos cartões, a gente só teve o Bruno expulso nos 2 jogos, é uma questão que a gente está atento e a gente vai tratar internamente. O Bruno é um atleta de 19 anos, o Bruno é um atleta em formação, né, um jogador de transição, um jogador com futuro brilhante. Claro que você tem 2 expulsões e os 2 jogos seguidos, hoje uma expulsão com 6 minutos, claro que a gente vai ficar atento a isso, vamos tratar isso internamente para que isso não mais ocorra na trajetória e na carreira do Bruno. Então a gente vai ficar mais atento e, claro, e outros percalços, outras situações que aconteceram nesse jogo de hoje, a gente vai analisar. E agora a gente tem um elenco que vai me propor montar uma equipe competitiva para que a gente possa buscar nossa 3ª vitória consecutiva dentro de casa. O Vasco vem de 2 vitórias dentro de casa, agora nós temos 2 jogos em casa e vamos buscar esses 6 pontos, né? E pode ser que com 11 contra 11 a gente possa propor e ter isso que você acabou de dizer aí, que a gente precisa protagonizar num jogo. Talvez 11 contra 11 a gente consiga melhor esse protagonismo. Pois é, só essas delícias da Casa Freitas para deixar a gente um pouco mais tranquilo. Além de Bruno Gomes e Juninho, que foram expulsos, o Vasco tem mais 3 desfalques para a próxima partida. O Vasco recebe no sábado, às 4h30 da tarde, a equipe do Confiança pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Léo Jabá, Morato e Galarça receberam o 3º cartão amarelo e estão suspensos. Pelo menos o técnico Marcelo Cabo vai ter a volta de 4 jogadores: Riquelme, Zeca, Rômulo e também Marquinhos Gabriel, que foi poupado dessa partida. E no final do jogo, na coletiva de imprensa, eu fiz uma pergunta ao técnico Marcelo Cabo sobre esse momento do Vasco na Série B. Confere só a minha pergunta e a resposta dele. Ou ele não entendeu a minha pergunta, ou apenas saiu pela tangente. Confere. Boa noite, André. Boa noite, Marcelo. Marcelo, são 8 jogos na Série B e 4 derrotas, 50%. Um time, por exemplo, como o Sampaio Corrêa, que não tem a metade do investimento do Vasco, já tem 15 pontos, 5 a mais que o Vasco. Como explicar, Marcelo, esse rendimento do Vasco até agora na Série B e como sair dessa situação? Boa noite. Boa noite, Emerson. Hoje eu trato o jogo como um jogo atípico. Você perde o jogador com 6 minutos, né? E busca. Eu preciso falar um pouquinho também do jogo, né? Da organização da equipe com -1. Eu preciso falar que a equipe foi aguerrida, houve uma entrega. Se você pegar um jogo todo, você jogando 90 minutos com -1, o Goiás não teve assim muitas chances de gols. A gente chegou e 2 ou 3 transições com a bola parada. Então, se a gente hoje tem um jogo talvez normal de 11 contra 11, teríamos muita chance de entrar no equipe. O jogador com 6 minutos desmonta todo o teu planejamento do jogo, mas a gente conseguiu repaginar a equipe, ter uma equipe competitiva. E eu preciso também ressaltar a entrega dos jogadores, aonde eles foram além do limite para buscar esse ponto de hoje, que era muito importante, mas infelizmente tomamos uma bola de fora da área na trave, sobrou para o jogador e o Goiás conseguiu sair vitorioso. Mas a gente vai continuar trabalhando, a gente tem 3 dias aí para organizar uma equipe para sábado, para buscar nossa 3ª vitória consecutiva em casa. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o time sub-20 do Vasco empatou ontem com o Botafogo em 1-1 pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria, jogando no estádio da Portuguesa da Ilha. O gol do Vasco foi esse aí, você tá vendo imagens, batida de pênalti de Arthur Salles, que fez o seu 3º gol na competição. Com o resultado, o Vasco agora ocupa a 5ª colocação com 4 pontos em 2 partidas. E o árbitro do jogo
jogo Vasco e Goiás, na súmula após a partida, o Douglas Marques relatou que o volante Juninho foi expulso por ter dado uma joelhada a um jogador adversário do Goiás e por isso ele foi expulso após a partida. E a CBF já divulgou a arbitragem para o próximo jogo do Vasco no sábado contra o Confiança em São Januário. O trio é do Distrito Federal. Quem apita o jogo é esse cara aí, ó. Rodrigo Batista Raposo, auxiliado por Kleber Alves Ribeiro e Lucas Torquato Guerra. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E agora, nesse Bom Dia Gigante, tapete vermelho, chega ele, Flávio Dias, com quase um editorial sobre o momento do Vasco hoje na Série B do Campeonato Brasileiro. Confere só. Bom dia, Flávio Dias. Bom dia, Emerson Rocha. Grande abraço para você, para todos aqueles ligados aqui nesse Bom Dia Gigante. O Vasco perdeu mais uma vez, perdeu para o Goiás por 1-0, num jogo que foi atípico pela circunstância da expulsão irresponsável do volante Bruno Gomes. Não há como a gente defender, não há como a gente achar que são os arroubos da juventude, não. Para um jogador que já está 2, 3 anos jogando como profissional e que é recorrente nisso, não há como entender que seja apenas um arroubo da juventude, que seja apenas uma força porque é jovem ainda, não. Você precisa, para jogar futebol, ter também inteligência emocional. Saber que faz uma falta com 2 minutos e toma um cartão, se preserve. Não adianta você fazer cara de paisagem achando que o juiz foi injusto na expulsão. Bruno Gomes prejudicou demais o Vasco, se não, posso dizer que foi o principal responsável. Ao lado, na minha opinião, do técnico Marcelo Cabo. Porque o Vasco, quando perde um jogador com 5 minutos, caros amigos, a gente tem 2 sensações. A primeira é que o time vai se comportar bem. Porque normalmente o Vasco, Marcelo Cabo, tem jogado atrás, marcando, segurando, dando a bola para o adversário. A gente vive para ver isso. O Vasco dar a bola para o adversário. Ter 30% contra o Brusque e tá tudo normal. Ninguém fala absolutamente nada. E até quando a gente vai ter que aturar essa covardia em relação a um clube e uma instituição tão poderosos como é o Vasco da Gama? Eu quero só entender aonde alguém vai dar um fim nisso. Então, a gente acha que o Vasco vai até jogar melhor, porque vai jogar já defensivo 11 contra 11, 10 contra 11, olha, ajusta aqui, puxa um pouquinho acolá e a coisa vai andar. E também porque nós temos uma certeza de que dificilmente vamos conseguir vencer, porque o Vasco, mesmo 11 contra 11, tem tido dificuldade de vencer. É um time que não tem padrão, é um time que com 10 poderia ter treinamento, poderia ter arrumação dentro de campo, capaz de dar à equipe, mesmo com inferioridade numérica, opções de contra-ataque, de velocidade, de ligação rápida, de fechar bem atrás e tentar roubar a bola, e não as alterações completamente fora de padrão que faz hoje o técnico Marcelo Cabo. Marcelo Cabo, acho que a gente não tem mais o que falar de que tem que trocar, porque nós estamos pregando no deserto. Eu sou um profissional que não sou muito de ficar pedindo corte de cabeça e tira dali, tira o treinador, não. Mas eu acho que quando o trabalho não evolui, alguém da direção precisa ver isso. Alguém precisa sentir isso. Mas ontem, por exemplo, no final da live, nós ouvimos o Emerson Rocha informar, você, Emerson, dizer que na súmula do jogo, o juiz da partida disse que foi xingado pelo Alexandre Pássaro. Pássaro, você é o comandante do futebol, você não pode demonstrar desequilíbrio quando não houve nenhuma interferência do árbitro. O Vasco jogou mal, o Vasco teve um gol contra, normal, legítimo, não adianta reclamar de arbitragem, e teve uma expulsão justa. Você deveria estar buscando explicações do seu jogador para em 3 partidas ser expulso 2 vezes, e não ir discutir com o juiz, como faz o seu treinador, como faz o auxiliar. Aonde está o equilíbrio? Será que não há equilíbrio no departamento de futebol do Vasco? Para que a gente veja todo jogo essa confusão?
Porque nós estamos perdendo, não é por culpa única e exclusiva dos juízes, e ontem não aconteceu isso, é porque o nosso time não está jogando nada. O nosso time não está conseguindo fazer nada. Nós temos um bando em campo. Temos poucos jogadores que hoje são titulares. O Jean Faísca falou isso ontem, Emerson. Nós hoje temos certeza do Vanderlei no gol, do Castan na zaga e do Cano na frente. Os demais jogadores, ninguém tem certeza. Ninguém tem absolutamente nenhuma certeza. O Hernando é titular absoluto. Quais são os dois volantes? E os meias do Vasco? Quem é o companheiro do Germán Cano na frente? E quem está jogando bola para assegurar essas posições? Então eu acho que a gente precisa ter essas explicações e não esses destemperos, esses arrobos, essas manifestações até patéticas de ficar xingando, de reclamar, de brigar. Todo jogo o Vasco agora é assim, de ficar brigando, de querer ganhar no grito. Não, tem que jogar bola, tem que jogar futebol. O Vasco não tem organização tática, é um time que não tem postura em campo, é um time que tem vontade agora, nos 2 últimos jogos é verdade, voltou a ter à disposição a alma, a garra, mas isso não é suficiente para ganhar a partida, gente. Precisa jogar futebol, precisa ter organização tática, precisa ter mínima organização. Perder um jogador, treina-se durante a semana como jogar com um jogador a menos. Você tem que ter alternativas. Você precisa buscar alternativas, porque isso pode acontecer durante o jogo. E não ter uma muleta dizendo, não, mas aí nós tivemos uma expulsão com 5 minutos, isso prejudicou demais, por isso que nós não ganhamos. Não, tá errado, porque você é protagonista, você é o Vasco, você precisa ser capaz, e aí é o recado pro técnico Marcelo Cabo, você precisa ser capaz de arrumar uma alternativa pro time sair jogando melhor e o time conseguir construir mais perigo pro adversário. Porque antigamente eu ouvia, um time com 10 às vezes joga melhor do que um time com 11. Muitas das vezes, hoje não. Hoje nós temos a certeza, quando Bruno Gomes foi irresponsavelmente expulso com 5 minutos de jogo, que nós não ganharíamos a partida. Talvez até conseguíssemos empatar, porque é assim que o Vasco tem jogado. E outra situação, esse destempero do Alexandre Pássaro, do técnico Marcelo Cabo, que já foi punido, Pássaro vai ser punido agora, isso pode estar passando para o grupo, pode não estar passando para o grupo. Quero entender até onde vai a questão da reprimenda, da punição a Bruno Gomes, que foi responsável. Parar de passar a mão na cabeça desses meninos. Não são mais meninos, são jogadores profissionais e que ganham bons salários e estão em dia. Precisam responder ao torcedor. O torcedor do Vasco está de saco cheio disso. Tá de saco cheio de muletas, de sempre achar que tem alguma desculpa para alguma coisa que acontece. O Vasco perde, o Vasco faz uma campanha horrorosa, são 8 jogos, 4 derrotas, não consegue entrar no G4 numa competição fraquíssima com a Série B, e a gente tem que vir aqui ficar cobrando todo jogo. Não há saúde para isso. Não há saúde para isso. Vocês precisam tomar uma providência. O presidente Jorge Salgado precisa tomar uma providência. O CEO Luiz Melo, que vai a todo jogo, precisa tomar uma providência. Precisa tomar algo na mão e resolver esse assunto, porque do jeito que tá, não tá dando, gente. Não dá mais. O Vasco não pode ficar passando por essa vergonha no seu futebol. Ah, mas tem 8 rodadas, tem muito campeonato na frente, como disse o Alexandre Pássaro semana passada. A gente não quer ser líder agora, mas Pássaro, faça as contas. Os que estão na frente estão disparando, com 4, 5 pontos. São 2, 3 vitórias, coisa que o Vasco não consegue há mais de 40 dias. Sendo que 3 resultados seguidos há mais de 60 dias. E tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Tratem de resolver. Tratem de resolver. Vocês quiseram entrar, vocês precisam resolver. Porque do jeito que tá feio demais. O futebol do Vasco precisa ser melhor tratado. Precisa. E quem tá fora de campo, treinador, diretor executivo, precisam melhorar. Porque o trabalho de vocês também não está bom nesse momento. Vocês precisam ser cobrados. É isso, Emerson. Grande abraço, bom dia para todos vocês, dentro do possível. Tchau. Valeu, Flávio, tá complicado mesmo. E agora uma informação exclusiva do canal Atenção Vascaínos, e ela não é nada boa. A estrutura da base do Vasco pode perder mais 4 profissionais para o Corinthians. Após as saídas do gerente Carlos Brasil, do coordenador Eduardo Húngaro e da assessora de imprensa Sara Borborema, devem deixar o clube. Vou pegar aqui os nomes. Alexandre Falbo, responsável pela captação, Clauber Rocha, supervisor, Eric Gavião, coordenador administrativo, e também Vitor Bastos, coordenador de análise e mercado. E o novo gerente da base, Rodrigo Dias, que chegou agora há pouco, vai ter que ter muito trabalho para poder fazer toda essa reestruturação, caso mesmo esses profissionais deixem o Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente vai acompanhar essa situação e qualquer atualização você vai ficar sabendo aqui no canal Atenção Vascaínos.
Ufa, ufa, ufa! Esse sim foi um bom dia gigante recheado de informações, então eu peço para você, se inscreve aqui no canal, acione o sininho das notificações, dá o like nesse vídeo, é importante demais, é só clicar no curtir e, claro, compartilha esse vídeo, copia o link, joga lá nos seus grupos, WhatsApp, Telegram, Facebook, faça esse vídeo chegar a outros vascaínos, porque aqui no canal Atenção Vascaínos é o maior canal de credibilidade jornalístico falando de Vasco no YouTube, você só encontra com seriedade aqui no canal Atenção Vascaínos. Mais uma vez eu quero agradecer demais a audiência em todos os nossos vídeos, inclusive no nosso segundo canal, o AV+, o Acorda Vascaíno, o card está passando aqui em cima. Agradecer muito a sua audiência, a sua colaboração diária. Você também que é membro do canal Atenção Vascaínos, tem até um botãozinho, se você ainda não é, clica lá, seja membro do canal Atenção Vascaínos, participe do nosso grupo de Telegram, faça parte dessa família que sempre está crescendo demais. A gente está investindo muito para deixar um canal, os dois canais, a plataforma completa, com muita informação para você, inclusive nas nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook e Instagram. Hoje à tarde tem o Boletim AV com a Jéssica Dias e à noite chega o Flávio Dias, com certeza com a AV News recheado de informações do jeito que você gosta. Grande abraço, ótimo restante de quinta-feira. O Vasco perdeu, a gente está chateado, mas com certeza olhando para cima e, se Deus quiser, as coisas vão melhorar. Tem que melhorar, porque do jeito que tá, não tá ficando bom não. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui!